Olá, tudo bom? Então, a gente vai começar hoje mais um podcast. Hoje eu convidei uma pessoa muito especial, né? Que é a Vanessa. Ela é pesquisadora, especialista nessa área de café, porque o papo hoje é justamente sobre o café, que é uma bebida extremamente apreciada pelos brasileiros. Eu estava lendo até agora uma pesquisa falando que 97% dos brasileiros acima de 15 anos consomem café diariamente. Então, é uma bebida muito apreciada, não só pelos brasileiros, como também o mundo, né, aprecia essa bebida. E eu resolvi convidar a Vanessa para a gente tirar aí algumas dúvidas sobre o café. E se você gosta de café, já aproveita para compartilhar o vídeo aí com seus amigos, né? Inclusive, hoje estamos tomando café para gravar o vídeo. Então, já aproveita e compartilha o vídeo aí com seus amigos que gostam de café. Eu vou deixar a Vanessa se apresentar. Boa tarde. Então, meu nome é Vanessa Faria e a minha formação de graduação é farmácia, faculdade de farmácia, e desde a graduação sempre me inspirei na ciência de alimentos, tecnologia de alimentos e fui me especializar nessa área. Então, fiz mestrado em ciência e tecnologia de alimentos e depois doutorado em ciência de alimentos, na onde eu estudei mais a fundo sobre o café, mais especificamente o fruto do café verde. Então, como vocês puderam ver, a Vanessa ela é doutora, né? E ela se especializou nessa área, inclusive patenteou ali um extrato, que a gente já vai falar sobre isso. Mas antes da gente falar da patente, do seu extrato, Vanessa, eu queria primeiro entender por que o café ele é talvez aí um dos alimentos, como o ovo antigamente, né? Era visto tão mal visto por ter colesterol e hoje em dia já é bem visto pelas questões das proteínas. A gente sabe que é um alimento interessante. O café eu percebo também que tem essa mesma concepção ali, né, das pessoas, essas dúvidas. E eu queria perguntar para você por que, né, que o café ele é visto aí por algumas pessoas como vilão. A bebida do café, ou seja, a bebida preparada com o grão do café torrado, ela tem algumas propriedades benéficas também, porque ali naquela bebida a gente consegue ter uns traços de cafeína, traços de ácidos clorogênicos, substâncias antioxidantes. Porém, durante a torra, também são formadas substâncias chamadas de melanoidinas. Essas substâncias, elas têm alguns aspectos benéficos, algumas propriedades antioxidantes já foram determinadas para esses compostos, porém, também algumas outras questões fisiológicas negativas também foram vistas por conta desse consumo de melanoidinas, que são as substâncias formadas durante a torra do café. Então, por exemplo, algumas pessoas que têm problema gástrico, elas são orientadas a diminuir ou deixar o consumo do café, porque essas substâncias, assim como alguns ácidos orgânicos, podem, né, isso daí já é uma questão que não está fechada clinicamente, não existe estudos clínicos que comprovem, estudos clínicos de qualidade que comprovem esse achado, que o café pode aumentar a secreção do HCl, o ácido clorídrico, pelas nossas células parietais do estômago. Então, por conta desse achado, dessa questão de ele poder aumentar a secreção de ácido clorídrico, é que médicos, tal como gastro e algumas outras especialidades, nutricionistas também, preferem tirar a cafeína do cardápio, né, a cafeína não, a bebida do café, do cardápio de pessoas que têm problemas, tal como refluxo gastroesofágico, algum tipo de gastrite nervosa, gastrite causada pela bactéria H. pylori. E também um outro estudo que eu andei vendo anteriormente, durante a escrita da minha tese, é que essas melanoidinas do café torrado, desses cafés que são mais torrados, certo? Tem o café, lá no mercado a gente consegue achar café tradicional, café forte e extra forte, né? Então, quanto mais torrado, mais forte é esse café, ou seja, mais amargo. E quanto mais torrado também, maior quantidade dessas substâncias chamadas melanoidinas são encontradas no pó do grão do café torrado. Então, quanto mais torrado, esse café ele pode vir também a causar possíveis danos na parede intestinal. Mas isso daí foi um estudo feito in vitro, com células
intestinais, então não tem nada comprovado em vivo, ou seja, um estudo que pegou um número de pessoas, né, de indivíduos, e acompanhou esses indivíduos por um determinado tempo, tomando, por exemplo, 2, 3 xícaras de café ao dia. Não existe um estudo desse que comprove que o café vai causar câncer intestinal. Existe um estudo in vitro que mostra que pode haver danos na parede intestinal pelo consumo do café torrado. Porém, também, quando é in vitro, a dosagem é sempre exacerbada, uma quantidade maior que a gente nem consome realmente ao longo do dia, ao longo das semanas, meses. Então, a bebida do café, ela é uma das commodities mais comercializadas no mundo, né? Perde para o petróleo e, se eu não me engano, ela só perde para o petróleo. Então, o grão do café, ele é exportado e comercializado no mundo inteiro. Então, é uma bebida cultural. Aqui, no nosso estado, geralmente, e também nessas outras regiões, tal como Minas, Goiânia, né? Goiás, quem chega para visitar em casa, a primeira coisa que a pessoa pergunta é se quer tomar uma xícara de café, né? É uma questão cultural, de acolhimento, você faz um cafezinho para aquela pessoa que você gosta. E em relação aos benefícios, a bebida do café, como eu disse anteriormente, tem uma quantidade de cafeína, e essa substância, né, a cafeína, ela é um agente neuroléptico, ou seja, ela faz com que as suas células neuronais, suas células neurais, os neurônios, se ativem. Então, as suas sinapses ficam mais ágeis. Então, você tem uma agilidade mental maior depois de consumir a bebida do café. Além disso, a cafeína, ela tem a propriedade de acelerar o metabolismo. Então, até existem pré-treinos, né, que fornecem cápsulas com quantidades aí de 500 a 1.000 miligramas de cafeína para a pessoa ter uma maior queima, né, de caloria. Então, a bebida do café, além de ser cultural, além de ser uma bebida que serve para unir as pessoas, também traz esses benefícios, tal como o fornecimento da cafeína e também de substâncias conhecidas como ácidos fenólicos. E esses ácidos orgânicos têm um potencial benefício que é de atividade antioxidante. Então, essas substâncias, elas agem protegendo as nossas células dos radicais livres formados, por exemplo, durante o nosso ato de respirar. O que é maravilhoso, né, Vanessa? Então, quando a gente o que a gente quer. a gente forma uma grande quantidade de radicais livres, somente no ato de respirar, né? E aí, essas substâncias antioxidantes, ela vem com o objetivo de bloquear esses radicais livres que causam danos nas nossas membranas celulares. Então, além desses benefícios, ácidos clorogênicos também têm propriedade antimicrobiana, tem propriedade antiobesogênica, tem propriedade de também anticancerígena, antihipertensiva, são propriedades já estudadas em estudos clínicos, inclusive. Tomar café todo dia, né, faz mal, ou é a quantidade de café que se toma todo dia? Na verdade, assim, esse hábito diário de consumo, você acha que faz mal? Na sua opinião, enquanto pesquisadora, o que você acha? Em laboratório, consome pelo menos umas 3, 4 xícaras grandes por dia, né? Escrevendo uma tese, um artigo, a cafeína é nosso amiguinho, né? Nosso aliado. Companheira. Deixa os neurônios ali funcionando direitinho para a escrita. Então, a quantidade de café, da bebida do café, eu não tenho assim um parâmetro. Tome 2 xícaras por dia, que tá ok. Por quê? Porque o estudo que foi realizado, até inclusive dentro da minha linha de estudo, nós fizemos um estudo de toxicidade do extrato do café. E nesse extrato do café a gente sabia a quantidade de cafeína que tinha por grama de extrato. Então, nós verificamos que a pessoa deveria consumir assim uma quantidade exorbitante de café, mais de 100 litros de café, para que ela tivesse algum problema.
porque a toxicidade vista para o consumo do extrato do café, que estava totalmente concentrado de cafeína, é que ele deveria consumir 5 gramas do extrato por quilo de peso corpóreo para que ele tivesse, para que viesse a óbito. Inclusive, metade dos animais vieram a óbito. Metade do grupo experimental de animais, né, que a gente fez estudo em roedores, vieram a óbito após consumir 5 gramas por quilo do extrato do café. E sabendo, né, dessa propriedade do café de aceleramento cardíaco, também pode também dar problemas de vasoconstrição, né, diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e tudo mais. Então, sabemos que talvez, né, essa óbito aconteceu devido à concentração elevada de cafeína no extrato. Porém, lembrando que é um extrato que foi obtido a fim de ter ali uma concentração enorme de cafeína e de ácidos clorogênicos. Uma coisa assim que eu queria sintetizar, né, disso que a gente está conversando, então, para as pessoas primeiro entenderem que cada indivíduo, a questão do consumo primeiro, que a gente estava falando anteriormente, né, cada indivíduo é um indivíduo, né, é único. Então, que nem você falou, alguma pessoa pode ter problema de gastrite, o outro pode ter algum problema cardíaco, né, e de acordo com o que o médico realmente prescrever, né. Agora, uma pessoa saudável, assim, cientificamente não existe nada que comprove aí que esse alimento ele faz mal, né? Se for consumido de forma moderada, como qualquer outro alimento, não é isso? Mesmo. Então, para indivíduos saudáveis que não têm nenhuma comorbidade, tal como problemas com gastrite, algum indivíduo cardíaco, hipertenso, ou até mesmo pessoas que têm uma certa ansiedade, né, pode vir a ter algum problema, né, exacerbar esses sintomas com o consumo do café. Porém, Sim. para indivíduos saudáveis, esse consumo está liberado até então, né, no patamar que estamos em relação aos estudos clínicos. Até o dia de hoje, amanhã pode ser diferente, Eu tenho contato né? com fornecedores de café lá do Espírito Santo, que eles estão fornecendo café para o nosso estudo. E esse fornecedor, ele me diz que vende o café verde para a Alemanha. E lá na Alemanha, eles beneficiam esse café verde e fazem a produção de enemas. Enema é uma solução para a aplicação via retal. Enema do café verde, para tratamento de diversas comorbidades, inclusive até o câncer relacionado ali com o trato intestinal, câncer retal, câncer, né, do intestino grosso. E olha ali a incoerência, né? Existem estudos falando que a bebida do café causa câncer, porém o enema do café está sendo utilizado em países de primeiro mundo para o tratamento coadjuvante do câncer no intestino. Vanessa, tem uma outra questão também que eu queria até perguntar e comentar com você, né, a respeito dos fatores antinutricionais que os alimentos, alguém aí já pode ter ouvido falar, que alguns alimentos, né, eles apresentam aí fatores antinutricionais. E o café, quais são os fatores antinutricionais que ele tem? Ele apresenta esses fatores? Café, em estudos in vitro, ou seja, estudo feito em tubos de ensaio, foi verificado que alguns componentes do café, tal como a cafeína e também alguns ácidos clorogênicos, eles quelam minerais divalentes, tal como cálcio, magnésio, ferro. E por ele quelar esses minerais, alguns estudiosos dizem que também ele diminui a biodisponibilidade desses minerais. Então, se você consome, por exemplo, um feijão no almoço e logo em seguida toma um café, de acordo com esses resultados in vitro, possivelmente o ferro do feijão ou da carne que você está consumindo vai ser menos biodisponível, porque ele vai estar quelado com esses componentes do café.
Porém, o estudo feito por uma nutricionista bem famosa lá da UFRJ, que é a Adriana Fará, ela fez inclusive um pós-doutorado fora do Brasil e estudou em um grupo de indivíduos o consumo do leite com café. O café, ele faz parte do hábito de muitas pessoas, né? No café da manhã, tomar um leitinho com café. E aí ela foi verificar se realmente o consumo do café com leite diminuía a absorção do cálcio contido no leite. Porém, ela comparando indivíduos que consumiu somente o leite e indivíduos que consumiu leite com café, ela verificou que não houve diferença em relação à biodisponibilidade do cálcio. Então, esses resultados vistos in vitro não fizeram sentido nos estudos in vivo. Então, no organismo, esse fato da cafeína, dos ácidos clorogênicos quelarem esses minerais, não ficou comprovado, de acordo com esse estudo realizado, né, pela Adriana Fará. Ela fez diversos estudos sobre a biodisponibilidade dos componentes do café e também do café combinado com outros alimentos e não observou essa interação, né, desses componentes com os minerais contidos na matriz alimentícia. Porém, por conta desses fatores antinutricionais contidos no café, é que surgiu também a nossa ideia de microencapsular o extrato do café, porque assim ele pode ser adicionado numa matriz alimentícia sem que haja perda do valor nutricional, principalmente referente a esses minerais e algumas proteínas que também podem se ligar aos ácidos clorogênicos. Então, a adição do extrato do café microencapsulado, lipossomado, nanoencapsulado, ele já vai diminuir, né, essa interação dos compostos do café com outros componentes da matriz alimentícia. Certo? Então, o que se pode fazer? Evitar, talvez, né, o consumo do café logo após o almoço, apesar de que é tão bom, né, tomar um cafezinho após o almoço. Pois é, e é um hábito, né, as pessoas consumirem café depois do almoço, né? Nos restaurantes então, eles até deixam ali. Não tem nada comprovado que realmente vai diminuir o valor nutricional do alimento e tal, mas existe aí uma questão que in vitro esses componentes do café vão quelar esses minerais divalentes e algumas vitaminas, tal como a vitamina C. Eu já tive aula assim, de introdução à ciência dos alimentos na graduação, e era muito comum o professor falar, né, dessa questão da biodisponibilidade do leite com café, que não era interessante misturar, e nas aulas, né? E também falava muito dessa questão da biodisponibilidade misturando o leite com Nescau, achocolatado também, né? Que eles são competidores. Essa questão ela está baseada nesses estudos in vitro, né? Mas em vivo ainda não tem nada comprovado. Eu queria saber sobre essa questão da patente que vocês desenvolveram ali, da obtenção. Na verdade, foi, pelo que entendi, a patente do processo de obtenção, né, do extrato de café. Sim, então, o extrato ele foi obtido com o intuito de aplicação como ingrediente, substituto de aditivos sintéticos, tal como antioxidantes, BHT, também agentes conservantes, como os sorbatos, fazer com que ele possa ser uma alternativa aos aditivos sintéticos para a indústria alimentícia. Isso daí o extrato é descafeinado, né? O extrato já rico somente nos ácidos orgânicos, ácidos clorogênicos. E o extrato cafeinado, nós pensamos em aplicá-lo como ingrediente em suplemento alimentar, fazendo aí, por exemplo, um suplemento que aumente desempenho mental, desempenho físico, por conta, né, de ele associar ali a cafeína mais os agentes antioxidantes. Então, juntamente a isso, também estamos agora testando esse extrato do café em 4 produtos cosméticos, sendo que esse extrato ele vai ser o principal ingrediente de uma linha de cosméticos. Então, os extratos Nossa, que eles estão sendo bacana. aplicados numa água micelar, num creme clareador
num agente de rejuvenescimento da área dos olhos e um sabonete para sabonete facial, né? Então, a gente está testando as formulações e verificando a estabilidade. Depois a gente vai fazer um teste de mercado aí. Então, Vanessa, eu acho que para finalizar, né, queria seu parecer final enquanto pesquisadora. Consumir ou não consumir café? Para indivíduos saudáveis, consumir café com certeza. E aproveitar Então, dos benefícios ali da reuniãozinha, né, com um cafezinho, aquele momento de conversa, de aconchego, acompanhado sempre, né, com um cafezinho. Mesmo que um bom seja café. online, igual a gente está passando por esse período que a maioria das reuniões são online, né? Estou sempre acompanhada com um cafezinho ali para bater um papo mais legal, uma conversa mais dinâmica. Pois é, gente, a Vanessa, além de ser mestre, doutora, professora, pesquisadora, ela ainda é especialista em estética avançada. Então, eu quero te convidar para um próximo vídeo, viu, Vanessa, para a gente falar dos alimentos aí que vão auxiliar a manter uma pele mais bonita, mais saudável, cabelo, né? Para a gente poder falar sobre isso, tá bom? Ótimo. Beleza, estou pronta. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Gratidão, Vanessa. E vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau.